22. Eu vou pedir ao nosso irmão da projeção que, se possível for, use a versão da NVI. Se não tivermos, pode ser a revisada. Revisada então? Revisada. Apocalipse 3, de 14 a 21, ou de 14 a 22, assim diz a palavra do Senhor. Mensagem de Deus. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei como meu Pai no seu trono. Vamos orar? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, santificado é a igreja, através da leitura da sua sagrada Escritura. Santificado é o rebanho que está online conosco, quando se dispõe fisicamente no seu lar, a fisicamente tocar a palavra de Deus, a abrir a Bíblia, a discorrer pelas páginas da Escritura e ouvir a voz do Senhor. Nós só estamos impedidos de estar no templo, por força circunstancial de uma pandemia muito difícil de enfrentar. Mas nós não estamos impedidos de espiritualmente permitir que nossa casa, permitir que nossa memória nos faça lembrar que nós somos o templo do seu Santo Espírito. E nós não estamos impedidos de, na nossa casa, erguer agora um culto ao Senhor. Que cada cristão tenha comportamento exemplar. Que cada cristão saiba que agora está diante da sua palavra, disposto a ouvi-la. Não é hora agora de correr, levantar, sair ou trocar de lugar. Agora é hora de concentração, de visão, para ouvir o que o Espírito Santo vai dizer à sua igreja. Que aqui neste templo e lá nas casas, todos com os ouvidos e os olhos muito atentos ao que vai dizer aqui a palavra do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, eu trabalhei o tema dessa mensagem, um tema muito diferente, chamado Uma Ceia na Sua Casa. A palavra do Senhor tem para nós lições assim muito preciosas com o tema Uma Ceia na Sua Casa. Eu tirei algumas lições, eu queria aplicar pelo menos 4 lições para você, sobre como devemos e como podemos distribuir a ceia hoje no seu lar e na sua casa. Princípios pelos quais eu quero trabalhar com você, com sua família e o seu lar. Primeiro, se você olhar Apocalipse capítulo 3, o verso 19, você que está comigo, abra a sua Bíblia e acompanhe e verifique. O verso 19 diz que o Senhor repreende e castiga a todos quanto ama. Há uma palavra hoje por aí que as coisas são castigo ou não são castigo, Deus castiga ou não castiga, Deus corrige ou não corrige. Eu não vou entrar em debate com ninguém, com pessoas sobre isso, né? Há um Jesus da Sapucaí, um Jesus I love you, né? Em que você faz tudo errado e Ele te abençoa. Eu não vou discutir com as pessoas essas questões, eu não preciso discutir com elas, eu vou me alimentar da palavra e vou com elas expor a verdade que está na Bíblia. O que a Bíblia me diz e manda dizer aos irmãos, Apocalipse 3,19, é que há repreensões e castigos que são de Deus, há advertências que são de Deus.
O próprio Deus, irmãos, muitas vezes ele se impõe a castigar e a corrigir, porque não por maldade. Veja, o juízo de Deus, Apocalipse 3,19, é um ato de seu amor. Está escrito. Veja, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Deus não está destilando veneno ou ódio quando decide corrigir os filhos a quem ama. Um pai, irmãos, quando repreende um filho e diz a um filho que sua tarefa é equivocada, ou que sua direção é equivocada, ou que seu comportamento é equivocado, um pai, quando faz isso, não está condenando um filho à sentença de morte, ou declarando e decretando, irmã Márcia, uma relação de ódio. Jamais. A Bíblia diz que esta relação é de amor puro e busca aperfeiçoar a relação. Por isso, vencida a etapa sobre repreensão e confirmada a tese bíblica de que por afeição e amor se pode propor mudança de comportamento pelo arrependimento, Rafael, avanço na seguinte tese da ceia na sua casa. Primeiro, Igreja do Senhor, Deus está no controle. Repita comigo, Deus está no controle. Paremos com a ideia de que ora o diabo está ganhando a batalha, ora Deus está perdendo, e pode haver a possibilidade, viu, Débora, de Deus perder a batalha. Isto não existe. A palavra do Senhor nos garante, Apocalipse capítulo 3, versículo 21, irmãos, que Deus está assentado. Veja se está aí, não tire da Bíblia o que está na Bíblia. A revelação cristã é para nós, o livro sagrado é para nós, a palavra de Deus é para nós. Apocalipse 3, 21, confira. Está aí, Débora, está aí, irmãos, está aí, Rafael, está escrito que Deus está assentado onde? Num trono. Quem está com ele, irmãos? Assentado no trono. Quem está com ele? Jesus. E tem um detalhe muito maior aqui, que muita gente ignora, que também esse sentar-se no trono será concedido à igreja de Jesus. Está vendo aí? Viu, Carlos? Está aqui, ó, na Bíblia. Então, quando vejo o Senhor Deus no alto e sublime trono, o Senhor Jesus assentado num trono, o que eu estou dizendo a você, confie, igreja, Deus está no controle. O desespero de muitas pessoas hoje é achar que as coisas fugiram ao controle, é achar que a história está solta por aí, é tentar migrar, ou quem sabe às vezes procurar um ateísmo estranho, né? Dizendo que então, se tudo está acontecendo desse jeito, Deus não existe. Isso não é verdade. O que está aqui dizendo o texto é que, enquanto tudo isso acontece, enquanto o mundo é mundo, Deus está no trono. De onde vêm as compreensões cristãs para isso? Da Bíblia, repleta disso. Abra comigo Apocalipse capítulo 3, por exemplo, o verso de número 17. Veja como Abacuque se comportou quando viu, irmãos, um exército inimigo chegando, tentando levar as famílias, e foi um disciplinamento de Deus para invadir a cidade onde ele morava. Abacuque viu a destruição de sua capital. Agora veja a segurança que Abacuque experimentou. Abacuque 3,17. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas do curral, nem bois nos estábulos, veja o verso 18. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Apocalipse 3, 17, 18. Aí você pergunta, de onde vem essa compreensão? Você teria, Gilson Parreira, você que é videira frutífera, você teria essa capacidade? Eu não vou mentir, Débora, eu não vou chegar aqui no microfone e deixar gravada a mensagem de um pastor mentiroso. Eu tenho dificuldade de dizer que eu teria essa paz. Talvez eu não tivesse. Tão limitado que eu sou, talvez eu ficasse ali como no grupo dos murmuradores. Mas me inspira o profeta, absolvido pela visão de Deus, conseguir passar para mim que eu preciso fazer isso. Irmãos, isso é poderoso demais. Ele está dizendo exatamente isso. Se a figueira não florescer e se não houver fruto na videira, eu vou me alegrar. Agora você pergunta, de onde vem a alegria dele? Dá uma olhada, por favor, de onde vem essa alegria. Vamos lá, abra Apocalipse 2:20, pode colocar na tela se localizar. Primeiro, a alegria de Abacuque procede de um lugar que precisa ser experimentado por todos nós e pela certeza de quem Deus é em relação a cada cristão. Abacuque 2:20 diz assim, Abacuque, não Apocalipse, Abacuque 2:20, dizendo porque a alegria de Abacuque era de exultar o Senhor. Ele diz, Abacuque 2:20, mas o Senhor está no seu santo templo, diante dele fica em silêncio o quê? Toda a terra. Vamos parar de falar, parar de murmurar, parar de gritar. Deus está no controle.
Entendeu? Se a coisa não saiu do jeito que eu planejei, entenda, o Senhor está te provando. E se você está aumentando o seu nível de murmuração, significa que você não está conseguindo entender que Ele continua trabalhando. É bonito, sabe, pegar uma cifra e cantar, Ele continua sendo Deus, e na hora que o vento vem, vira murmurador. Na hora que a tempestade vem, vira murmurador. De que adianta saber música, cifra, cantar a mão e erguer? Quando a tempestade vem, o indivíduo não consegue crer, o Senhor está no seu santo templo. É diante dele, Abacuque 2:20, que a terra se cala. Uma gotazinha, Joyce, e o mundo parou. E tem gente discutindo que se Josué orou e o sol parou, vai continuar discutindo, o mundo parou por uma gota, não vai parar porque o sol parou. O sol fica parado, a terra não se movimenta, é a terra que se movimenta, é assim? Se o sol está parado, a terra se movimenta. Se Deus fez um dia maior, Deus é que resolva com Ele mesmo, Deus é dono do universo. O que eu vejo hoje é que o mundo parou por um perdigoto, e eu olho para um texto como esse e digo, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor está no seu santo templo. É daí que vem a segurança de Abacuque. Se eu cheguei numa sala, ela não está aberta, Deus está no controle. Se eu cheguei aqui, o sinal caiu, Deus está no controle. Eu estou pregando aqui, irmão, se essa luz cair, você tiver que seguir de casa sozinho, você se ajoelha e glorifica, Deus está no controle. Não fica aí cheio de mimimi. Apocalipse 3:19, veja de onde vem a força. Irmãos, se alimenta da força de Deus, e você vai sair desse culto mais forte. Se alimenta da glória do Senhor, e você vai passar a caminhar como aquele Coríntios, a romper em fé. Vai andar, irmãos, por cima da tempestade. Abacuque 3:19 diz, de onde vem a alegria? Onde está sustentada Abacuque 3:19? Pode colocar na tela. O Senhor soberano é a minha força. Ele fará os meus pés como os das servas. Hoje é dia de falar de pés, né Vivi? Olha lá. Ele fará os meus pés como os das servas, como as corças. Ele me fará andar sobre as alturas, não é? Ele manda esse recado. O texto diz, o Senhor soberano é a minha força. Veja, a palavra soberano aparece na versão NVI e nas versões Revista e Fiel, é para determinar que a soberania de Deus continua sendo quando a gente acha que não é. Em cima dessas duas verdades, o meu primeiro recado a você, igreja, aos pastores que me ouvem, aos irmãos que estão na internet. Primeiro ponto dessa mensagem, grava comigo, repita, coloca aí no nosso bate-papo. Coloca aí, por favor, Deus está no controle. Diga glória, amém. Repita aí no bate-papo, eu vou checar se você está fazendo isso. Primeiro ponto, Deus está no controle. Segundo ponto, queridos, antes da mesa do Senhor. Se Deus está no controle, é a tese primeira, eu vou para a segunda tese. Karina, vamos ouvir a voz de Deus. Se eu ficar falando, se eu ficar gritando, se eu ficar murmurando, se eu ficar chorando, eu não vou ouvir a voz de Deus. Se eu levantar 25 vezes de frente dessa TV para ir no banheiro ou buscar água, eu não vou ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus. Apocalipse 3:20 diz assim, Jesus quer entrar. Vamos abrir as portas de nossas casas, diz a Bíblia. Se alguém ouvir a minha voz. Destaca aí, querido. Se alguém ouvir a minha voz. Pode colocar, Rodrigo, para mim, não é? Apocalipse 3:20. Se alguém, Rodrigo está atento comigo aí? Se alguém ouvir a minha voz. Ouvir a voz de Jesus nesta manhã é o que a igreja do Senhor Jesus mais precisa, queridos. Leia Apocalipse 3:20 como sendo hoje uma questão assim fundamental para viver um momento tão desafiador. Sabe, André, se a gente ouvir muitas vozes, os sons vão confundir a gente, entendeu? Se eu achar que a voz do prefeito é maior do que a do governador é maior do que a do prefeito, a do prefeito é maior do que a do presidente, e ficar todas as vozes em conflito, entenda o que eu estou dizendo, e pode acontecer, no viés político essas divisões acontecem, o que eu vou fazer? Eu vou ficar perdido? Não. Eu vou ficar inseguro? Não. Eu vou bater cabeça? Não, em nome de Jesus. Deus não é Deus de confusão. Ao olhar para Apocalipse 3:20, a orientação de seu pastor à igreja é, nos muitos sons, nos muitos canais, nas muitas redes sociais, nas muitas opiniões,
você pode se ajoelhar para ouvir a voz de Deus. Faça um pouco de silêncio em nome de Jesus. Diminua o nível de tensão e ruído. Se ouvir a minha voz e abrir a casa, eu quero entrar. Ouvir a voz de Jesus hoje significa tudo e mais um pouco. Ouvir a voz de Jesus, igreja, faz a diferença. Note que a condição repugnante de Laodiceia não a desqualificou para ouvir a voz de Deus. Isso é muito importante. A igreja está vivendo um horror. A igreja, na verdade, é um horror. Mas Deus ainda assim falou: se você quiser, você ainda vai me ouvir. O nível de pecado não chegou num ponto que eu estou jogando você fora, não. Olha lá o que a Bíblia está dizendo. Os seus pecados são terríveis, mas eu ainda quero falar com você. Quando olho para um texto como esse, aprendo aqui que todos nós, pecadores, ou santos, ou justificados, temos hoje o privilégio de saber que Jesus Cristo, o sumo sacerdote, abriu uma porta para Deus falar conosco. Primeiro ponto, pode colocar no bate-papo aí, quem está aqui no santuário pode me ajudar, o pessoal vai acompanhar o sermão. Primeiro ponto, Deus está no controle. Qual é o segundo? Coloca o número 2. Qual é o segundo ponto? Vamos ouvir? Está lá, pode colocar o segundo ponto. Vamos ouvir a voz de Deus. Se alguém ouvir, pode ser um só, mas se alguém ouvir, eu vou falar hoje aqui. Terceiro ponto, vamos lá, o terceiro ponto vai ser difícil de digitar, eu nem sei se cabe aí na linha do bate-papo, né? Tem que dividir, né? Terceiro ponto, vamos clamar para que Deus nos faça enxergar a nossa realidade e permitir que Ele trabalhe para modificá-la. Eu vou repetir o ponto, é grande, né? Deus está no controle, vamos ouvir a voz de Deus. Agora que Deus está falando, eu estou ouvindo, o que eu vou fazer? Eu vou clamar ao Deus do céu, que me faça enxergar a realidade que eu estou vivendo, me faça enxergar quem eu sou, e vou permitir que Ele trabalhe para modificar a realidade, ou seja, eu vou abrir a porta. Terceiro ponto, vamos clamar, enxergar a realidade e permitir que Deus mude. Pode colocar aí. O que vai acontecer? Primeiro, você tem que enfrentar a realidade que não é a realidade. Pastor, o senhor ficou doido, o senhor deve estar pirado. É muita pressão, pastor, sobre o senhor, toma um Rivotril, calma, o senhor está doido. Estou não, ainda não. O dia que eu ficar, pastor Lucas, pastor Anderson, por favor, assume meu lugar. O diaconato tem toda a autorização, precisa fazer isso. Não pode deixar alguém aqui sem juízo conduzir a igreja. Por que eu estou dizendo, e o ponto agora, o subponto é esse, mudar a realidade que não é a realidade. Você diz assim, de onde eu tirei isso? Eu não tirei, está na Bíblia. Veja o verso 17. Veja o verso 17, né? Apocalipse capítulo 3, verso 17, diz assim: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, o que é que você não sabe? Quem você é, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Levi, a realidade é triste, por quê? Eles pensam que eles são, mas eles não são. Entendeu? O problema da igreja de Laodiceia, diaconisa André, é quem eles pensam que eles são. Isso é um problema, porque a realidade deles não é a realidade. O que eles pensam não é real, mas eles acreditam. E a forma com que eles pensam faz com que eles se comportem na realidade de maneira diferente. Mas na verdade eles estão vivendo uma grande ilusão. Que confusão que eu estou fazendo aqui hoje, mas é isso mesmo. Imagina se você sai na rua pensando que você é o Arnold Schwarzenegger, né, e vai levantar 300 quilos, coitado. A sua mente não vai mudar a triste realidade de que você não deve levantar aí seus 50 quilos, 40 quilos. Isso não muda nada, entende, Rafael? É aqui que entra o sistema em que eu penso muitas coisas, digo muitas coisas, e posso fazer com que essas coisas sejam praticadas na realidade. Mas na hora de ver de fato, o fato não muda, que a realidade que você vive não é real. Deus está dizendo, igreja, acorda. Não adianta seu pastor ficar aí no púlpito dizendo, a gente está rico, a gente tem falta de nada, a gente tem colírio aqui, a gente tem dinheiro, medicina. Não, a realidade é o X de Deus, o raio-X de Deus. Você é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Tem gente que acha que a resposta para a pandemia e a cura para qualquer doença vem na ciência. Eu digo, vem de Deus. Deus que ilumine os homens. Porque é aqui que eu vejo a realidade que não é a realidade. A realidade do mundo é Deus é Senhor do universo.
Ou você vira essa chave, ou você muda essa chave aí na sua cabeça, ou você vai viver num mundo de ilusão. Por isso o mundo é de ilusão, porque você pensa, age, vive de um jeito, mas a realidade é outra, entende, Márcia? Apocalipse 3,17, aí veja o texto, é como você diz, mas o que você diz, não é. Mas é porque eu digo, não muda nada, não é assim. Olhando para esse texto então, peço a Deus, Senhor, o Senhor está no controle, amém, irmãos? O Senhor está falando, amém, irmãos? O que eu vou fazer? Deus diz quem eu sou e eu vou me acomodar a quem Deus quer que eu seja. Diga, aleluia. Isso muda a realidade, entende? Não saia por aqui fanfarrão, todo achando que é. A Bíblia diz que Deus, na verdade, rejeita o soberbo. Ele faz o que, igreja? Concede graça ao humilde. Que a igreja de Jesus, despertada nesta manhã, possa reconhecer o controle e a soberania de Deus, ouvir a voz de Deus e pedir, Senhor, muda a nossa triste e miserável realidade. A realidade dos fatos, irmãos, é muito triste e eu preciso clamar para que Deus mude. Quando a pessoa não acredita que isso é uma tragédia, ela não muda, mas quando ela acredita, ela vai mudar, porque Deus permite a mudança. Veja agora o versículo 15. Apocalipse 3,15, Deus muda, aí vem o segundo ponto sobre mudar realidades. Deus muda a medíocre realidade. Puxa, pastor, forte isso. Estou quase desligando a TV, é forte. É forte. Eu abro aqui um parênteses. Eu não estou seguindo aqui, irmãos, o esboço da pandemia. Paz, meus senhores. Eu não estou aqui seguindo o esboço da sensação, o mundo põe lá um ponto, eu ponho um contraponto. Não, eu estou seguindo a Bíblia. Sabe por quê? Eu comecei isso aqui em fevereiro. André, desse meu propósito de ensinar Apocalipse à minha igreja, eu comecei em fevereiro. Por que eu mudaria hoje? Aí o cara pergunta, não, o senhor botou lá o Odisseia hoje, porque tal? Acompanha lá o meu PR Carlos Elias no YouTube, veja lá se eu não comecei lá com Éfeso na segunda-feira. Deus não precisa que eu fique fazendo esforço para acomodar o que eu tenho e mandar recado. Estou mandando recado para ninguém, eu estou mandando recado para todo mundo. Eu comecei segunda-feira, irmãos, pode abrir lá. Rafael, sem precisar esforço, é o Espírito. Eu estou dizendo, Deus está no controle, eu sou só um vaso aqui. Segunda falei sobre Éfeso, não foi? Pode ver lá no YouTube, quem tem aí, Esmirna. Depois eu gravei o vídeo, fui falando. E hoje, irmãos, estou falando. Está aqui. Está gravado, quem entrar lá no PR Carlos Elias, lá no meu canal, vai ver. O que eu estou dizendo é que a medíocre realidade precisa ser mudada, por quê? Aí vem a palavra de Deus dizer para nós, por que precisa ser mudada? Apocalipse 3,15 diz assim, 3,15, conheço as tuas obras, não és frio nem o quê? Quente. A triste realidade aqui é que Deus ainda estaria melhor posicionado em relação a você, se você fosse frio ou quente. O que Deus está vomitando e dá náuseas é que você é medíocre. Vai no dicionário ver, meio. O cara está no meio. Deus não tolera esse tipo de máscara, e não é máscara de EPI, não. É farisaísmo, de falsa santidade. Vem na igreja, mas vive com um pezão no mundo, sabe, André? Ouve as verdades, mas vive fazendo tudo de errado, e depois tem a ousadia de dizer que é da igreja, ou é cristão. Não é morno, entende? Aí você diz, quem transforma um indivíduo desse? Só Deus. E às vezes vai gritar com o megafone, porque ama, e por isso o sofrimento às vezes está aqui. A disciplina é para arrependimento. Sai dessa mediocridade. A mornidão não me serve. A mornidão não empresta força cristã e vida na igreja. Igreja, sai desse lugar. Esse lugar não é seu. Esse meio não é um caminho. Você precisa se entregar por inteiro. Lembra de Amazias que vai pelejar? Ele se entrega, peleja, mas ele ouve a Deus, não com inteireza de coração, não com o coração inteiro. Perdeu a batalha. Perdeu a batalha. Hoje é tempo de dizer para Deus, eu entrego tudo que tenho, tudo que sou. Lembra do hino? Tudo a Cristo, a ti, entrego. Esse é o Evangelho. A igreja tem chamado você nessa manhã ao calor da mesa, ao calor da intimidade com Ele, a ser cristão 24 horas por dia. Esse é o recado de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, tudo seja feito para quem? Para a glória de Deus. O lugar dos medíocres, irmãos, é o vômito de Deus.
Mornidão não agrada a Deus. E você vai dizer: pastor, é duro, vou desligar. Irmão, quem tem ouvidos ouça. É para ouvir. A Escritura foi posta como verdade capaz de libertar e curar. Irmãos, putrefações, podridões, o milagre é a cura, e a cura é: entregue-se ao Senhor. Primeiro ponto, irmãos, vamos repetir: Deus está no controle. Segundo ponto, ouça a voz de Deus. Terceiro ponto, quando Deus falar e apresentar uma realidade em você, que não é a realidade que Ele quer, e não é a realidade que Ele precisa, deixe Deus mudar essa realidade, em nome de Jesus. Deixe Ele transportar você para um lugar melhor, deixe Ele levar você por outro caminho, deixe Ele apontar sua casa numa outra direção, aleluias, e sua casa será abençoada. Mas eu quero terminar e entrar com a mesa do Senhor, dizendo a você, quarto ponto, vamos lá, bota aí no seu bate-papo aí: abra a porta do seu lar, abra a porta do seu coração e deixe Jesus entrar. Rafael, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do seu coração e deixe a luz do céu entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, e com ele cearei, e ele o que, igreja? E ele comigo. A ceia na sua casa hoje pressupõe e precisa pressupor obediência. Jesus está aí na porta, aí literalmente na porta, ou pela TV, ou pelo celular. Jesus está aí na porta, ou pelo vídeo que você vê, batendo aí nessa cabeça dura: ô Rafael, ô Vivian, ô Davi, não é? Ô irmão, ô Marta, ô Paulo, abra. Ele está batendo. Eu quero iluminar, eu quero esclarecer, eu quero ser a luz que você sente falta. Eu quero ser a presença que você nota para não se sentir sozinho. Eu quero ser a presença no vale da sombra da morte. Eu estou batendo. Abra. Ao abrir a porta, o que pode acontecer? Muitas coisas. Vamos à Bíblia. Em Êxodo capítulo 12, versículo 4, o povo teve que abrir as portas para uma compreensão. Êxodo 12, versículo 4, vai dizer que o povo está no Egito, e a última praga no Egito é a matança dos primogênitos. E para não sofrer a morte do primogênito, na família de Deus, na carral de Deus, na Assembleia de Deus reunida nos lares, não tinha um ajuntamento lá no arraial. O ajuntamento no arraial estava proibido. Estava proibido. O anjo da morte ia passear no Egito. Imagina, se você vai ficar na rua. Moisés não tinha WhatsApp. Ele não tinha YouTube. Ele tem que fazer lá um manuscrito, um subscrito. Ele tem que chamar Arão é o sacerdote, o pessoal tem que orientar o povo. E a orientação para o povo, subscrita, manuscrita, de pergaminho, hoje, de WhatsApp ou no YouTube, era a seguinte: tranca lá a porta da sua casa, pega um cordeiro. Eu vou passar com a morte aí, vou levar uns primogênitos, como disciplina desse Egito, que não deixa você sair, mas para a sua casa ser guardada. Ao matar o cordeiro, pega um pouco do sangue lá, passa nas vergas da onde? Das portas de sua casa. Vamos entrar, André, murmurador. Murmurador é assim. Não, hoje não, lá. Eu não vou, não. Eu só creio se eu for lá e ouvir Moisés falar lá pessoalmente. Mandaram isso aqui escrito. Mandaram um recado, veio um enviado aqui falar, e começa a confusão. Mas a ordem bíblica e orientação divina era clara. Guarda em casa. Irmãos, quem sair no arraial para ver, que saia, né, Rafael? A conta é sua. A ordem era: coloca o sangue, fica aí. Segunda ordem: mata um cordeiro, coma com a sua família. Tem um detalhe, a ordem era tão detalhada, que você comia o cordeiro, se a família fosse grande, amém. Se fosse sobrar pouco e fosse assim uma bagaceira, a bagaceira tinha que ser queimada. Não podia jogar no lixo, amarrar, entregar para conluve, não tinha isso não. Queima a bagaceira toda, não pode dar mosca, bicho aí não. Tinha uma ordem maior ainda, Êxodo capítulo 12, tinha uma ordem maior ainda. Se a família for pequena, divide, entendeu? Metade para ele, não é isso, Vive? Metade para você. Irmãos, instrução é tudo. Instrução é tudo. O povo de Deus nunca ficou sem direção em pandemias, epidemias, na lepra, nunca, porque Deus é um Deus bom.
Quando aquele povo reunido, ou comendo um cordeiro para si, ou dividindo com outra família estava reunido, o que é que eu entendo? Obediência. Qual era o princípio? Eu estou fazendo isso para ficar como memorial, o próprio Deus dizendo, está lá em Deuteronômio 6, eu estou fazendo essa festa da Páscoa, isso, como memorial. E tem um detalhe, vocês vão fazer hoje, esse era o princípio, vão fazer hoje e vão repetir isso aí, um memorial perpétuo. Aí perguntaram, por quê? Porque vocês vão contar para seus filhos e para as futuras gerações, como eu livrei vocês, como eu cuidei de vocês. Quando você reunir daqui um ano, ou na Carral, junta em Jerusalém, o povo, todo mundo lá, naquele grande templo, ou na sua casa, você vai contar a mesma história, a história é uma só. Deus livrou o seu povo Israel do cativeiro do Egito. E isso está sendo celebrado até hoje. Vai lá em Jerusalém, você vai ver multidões lá na região do templo, famílias inteiras nas suas casas, com a mesa posta, contando a libertação do povo de Deus, instrução para o povo de Deus. Quando olho para Deuteronômio 6, pergunto, por que era o memorial? Porque se você não botar na memória, você esquece. Deuteronômio 6,7 diz que você ensina os filhos e fala. Ensina os filhos e fala, sentado aonde? Em tua casa. Deuteronômio 6,7. Quando Nilton e André falam lá com a Larissa, né? O outro está fora, né? Com a Larissa, está em casa também? Então, quando fala com o doutor lá, o doutor Lucas, né? Doutor Lucas e Larissa, não importa se ele é doutor, ali em casa ele é filho. E chega lá e diz, eu estou sentado com você aqui hoje, e a gente está em volta dessa mesa, para lembrar para mim, Lucas, ou Larissa, que nós somos esse povo. E você vai contar essa história na mesa de sua casa com seus filhos. E contando essa história, diz que você vai inculcar na memória. Olha lá o memorial de novo, evocado aqui, não agora somente como um símbolo, mas uma história para ficar na memória. Eu entendo que esse princípio memorial tem um objetivo no Antigo Testamento já vencido, mas para nós hoje um memorial muito objetivo de anunciar o que a morte de Jesus significa. Por que eu estou dizendo isso? Vamos aí concluir. No tabernáculo, a mesa de pães da proposição era de um sacerdote. 6 pães de um lado, 6 pães do outro, a mesa ali do lado direito. O sacerdote entrava, colocava aquilo na presença de Deus, depois os sacerdotes comiam. Essa ceia que o sacerdote fazia era a mesa dos pães da proposição, era a mesa do culto sacerdotal, era o sacerdote e Deus, porque ele era a conexão, entendeu? Ele era a conexão. Deus tinha que falar através deles. Lembra que a ordem de Deus a Moisés foi, eu vou falar com você, né? Arão vai ser sua boca, e vocês falem com o povo, não é isso mesmo? Está aqui. A mesa da proposição, em Êxodo 25, não é? De 23 a 30, versículos 10 e 16, vai nos ensinar que, na verdade, esse dispositivo é um dispositivo para o tabernáculo e é um dispositivo sacerdotal. De onde tiramos o dispositivo para celebrar a ceia do Senhor hoje? De toda a instrumentação neotestamentária pela qual a Escritura nos orienta. Primeiro, a ceia do Senhor simbolizada em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26, tem um pressuposto muito claro para estar lá e muito objetivo, porque esse texto foi colocado por Paulo na igreja de Corinto, 1 Coríntios 11, 23 a 26. Preste atenção, a igreja está numa confusão doida. A igreja está vivendo uma confusão doida. Nos lares, talvez a coisa tivesse até, mais tranquila. Mas quando o povo saía de casa para se ajuntar, era confusão. 1 Coríntios 11 diz que um comia na frente do outro, deixava o outro sem comida. A festa do amor era a festa do ódio. Porque o cara voltava para casa dizendo, eu fui para lá comer e comeram a minha parte. Que comunhão tem isso? Aí você diz, isso é confraternização. Que confraternização tem nisso, se você não sabe se comportar, nem em casa e nem na comunidade? Ao mandar a carta para a igreja de Corinto, Paulo está resolvendo o problema de ceia comunitária. Paulo está resolvendo o problema do ajuntamento na igreja. Paulo está dizendo para a igreja que a Páscoa celebrada no lar ou em casa, e muito bem contada pelos pais, tem um princípio, tem um ensino, tem um valor. E a reunião da igreja tem o princípio e tem o valor. O que você não pode é misturar uma coisa e outra, e confundir uma coisa com a outra. Paulo está dizendo, quando você se ajuntar, se comporta direito. É isso que Paulo está dizendo.
Quando você estiver com a sua comunidade toda reunida, siga os princípios da comunhão, os princípios da solidariedade, observe o princípio do memorial, faça o autoexame. Isso tudo vai ensinar você a conviver no ajuntamento e na comunidade. Um ensino não anula o outro, um valor não joga fora o princípio, entenda, porque se a gente não observa isso com muito cuidado, aí você tem hoje de novo, entenda, lá no Egito era um anjo de morte e a casa fechada, você tem hoje o espírito de morte e o templo fechado. Por que não pode o sacerdote, entenda, agora não tem, lá tinha, ou o pastor ser o apoiador seu, no sentido de orientá-lo, que você pode continuar contando a história. Se derrubarem todos os templos, se proibirem a igreja de se reunir, quando você se reunir no porão da sua casa, entenda, como família, a Bíblia diz, você terá que entender que ali você é igreja. Vamos diferenciar a igreja local, vamos diferenciar a igreja total, que é o corpo de Cristo, e vamos compreender a igreja local com dificuldade de uma reunião de ajuntamento. Ela não impede o quebrantamento, ela não precisa ter a comunhão quebrada. Quem diz que a presença da igreja, do cara aqui, garante comunhão? Que comunhão tem Jesus com Judas, ora bolas? Judas está do lado de Jesus, o ajuntamento é real, Judas está ali, e o princípio da relação de Jesus e Judas é traição. Eu venho você da internet querer me ensinar o Evangelho. O Evangelho eu conheço, sou humilde e sei os desafios nos quais nós estamos submetidos. Vamos juntos celebrar a ceia do Senhor, pelos princípios que são neotestamentários, pelos princípios da igreja que tem instrução para o lar, que tem instrução para o templo, que tem instrução para o ajuntamento, que tem instrução para o tempo da lepra, tem lá instrução que é isolamento e colocar o paciente separado, tem instrução para todo tipo de dificuldade. Basta, em nome de Jesus, para de gritar, muita opinião, ouça a voz de Deus. A ceia que estamos celebrando em 1 Coríntios 11, irmãos, ela é tão bíblica, o ajuntamento da igreja de Corinto é tão bíblica, quanto a ceia que Jesus queria ter com Laodiceia. Entendeu agora? Caiu a ficha? Jesus resgatou na relação com Laodiceia uma coisa que estava perdida. Vocês vão para a igreja e estão cantando, sou rico, tenho dinheiro, aleluia, papapá, passinho de fogo. Mas Jesus está dizendo, vocês são pobres, e para resolver o problema lá na comunidade não dá, vocês fazem muito barulho lá, eu quero ir na sua casa. Eu quero falar com você, eu posso entrar no templo, eu preciso que o pastor abra o coração para ele ser a minha boca, mas eu quero falar, faça menos barulho, reconheça que você é pobre, e eu vou mudar a história da realidade de vocês. Eu vejo Deus hoje, irmãos, nos dando um grande privilégio, de erguer o cálice, de erguer o pão, de compartilhar com a igreja. Aí você pergunta, pastor, e a sua presença aí, no santuário, como sacerdote, ordenando e orientando a ceia? Eu digo, quem diz isso não conhece o que é uma igreja batista. Declaração da igreja batista. Professa a primeira igreja batista de Campo Grande, o pacto e comunhão da igreja batista nos seus documentos que recebemos e não negamos nenhum deles. No pacto e nossa declaração de fé, página 40, princípio caro da igreja batista, sacerdócio do crente, princípio caro, não tem mais Arão para nós hoje aqui. Irmãos, não adianta você não entender isso, entender uma coisa e não entender outra. A ceia não é sacramento. Eu aqui não sou sacerdote, e você que toma a ceia ou não toma a ceia, não vai perder bênção nenhuma, e também receber nenhuma bênção porque toma. É só um memorial, para contar às gerações, e para anunciar às gerações, que Jesus veio, morreu, ressuscitou, e vai voltar. Eu não sou o padre com a hóstia na mão para você comer, e não estou fazendo isso online, jamais. Não tem ceia online, ou ela é no templo, no ajuntamento, ou ela é na mesa de sua casa. Não tem ceia online, isso é bobagem. O cara que está escrevendo nem entendeu a diferença. O culto online pode ajudar, pode ser uma ferramenta tão certa quanto o escrito num pergaminho é uma orientação para o lar, tão certo e tão simples. Princípio batista, sacerdócio universal do crente, página 40, princípio número 3, documento batista, a igreja mais tradicional do Rio, seu pastor está falando. Cada homem deve ir diretamente a Deus na busca de perdão. Cada homem deve buscar individualmente diante de Deus arrependimento mediante fé. Ele não necessita de nenhum outro indivíduo nessa relação. Ele não necessita, repito, nem mesmo da igreja.
Está aqui, querido, pastor, que está aí na internet, se rasgando aí, por um monte de coisa. Princípio, você devia observar, viu, pastor? O princípio. Está aqui, eu pratico isso aqui, eu tenho 50 anos, pratico isso aqui. Deverá partilhar a igreja com os homens de fé, deverá os homens de fé da igreja servir a comunidade. O sacerdócio é dos crentes. Vou repetir, o sacerdócio é dos crentes. Princípio Batista, número 3, página 40, o documento de exposição em qualquer livraria para você adquirir. A mesa do Senhor está posta. A ceia do Senhor foi ceia do Senhor em Êxodo capítulo 12. A ceia do Senhor foi ceia do Senhor com Jesus em Mateus ou no Evangelho de Lucas, quando em Lucas 22 ele mandou arrumar uma casa para ele tomar ceia com os discípulos. Lá foi ceia do Senhor. Ele não precisou abrir o templo de Jerusalém para tomar ceia, não. Lucas 22 e Mateus, ele foi, fez a ceia, cantou um hino, e o traidor que estava lá presente, nem comunhão com ele tinha. Agora a Bíblia diz assim, vai chegar um tempo, igreja, o tempo está chegando, em que você vai adorar a Deus nem num lugar, nem no outro, nem nesse monte, nem naquele. Jesus falou sobre isso, João 4, 24. Você precisa aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade. A orientação para quem vai participar da ceia. Essa ceia hoje é tão bíblica, irmãos, quanto a ceia das bodas do Cordeiro, vai ser real e verdadeira. Apocalipse 19, 6 e 9, nos ensina que esta comunhão com Deus será repetida muitas vezes. Ela está na sua casa, ela pode ser uma ceia, e é uma ceia de ajuntamento no templo, mas ela será uma ceia na casa de Deus, na presença dEle. Apocalipse 19, 7 diz, regozijemos e alegremos, e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Irmãos, Maranata, Jesus está voltando. Apocalipse 19, 9 diz assim, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Irmãos, núpcias, a noiva de Jesus precisa estar preparada. Apocalipse 19, 19. Se você tem o pão aí sobre a sua mesa, mantenha-o preparado. Se você tem um cálice aí, num copo de cristal, até num copinho plástico, não tem problema. O que você vai fazer? Você não vai perder uma bênção por beber, por não beber, ou ganhar uma bênção por beber. Você não vai, não é sacramento. Eu não sou o padre, um sacerdote com a hoxa na mão, não é isso. É você, princípio batista, sacerdote de si mesmo, de pé na sua casa, tendo a coragem de não deixar que o inimigo calhe a igreja e dizer, se em Êxodo 12, se em Mateus, se em Lucas, se em Apocalipse capítulo 3, Jesus queria cear com aquela igreja na casa deles, em nome de Jesus, abra a porta, deixe Jesus entrar e participe desta mesa. Se, atenção, você é biblicamente batizado, nossa igreja professa a ceia em ajuntamento para aqueles que partilham as águas da imersão, e assim nós fazemos, participe conosco. A sua pergunta é, pastor, eu estou assistindo, eu sou membro de outra igreja, eu posso proceder aqui? A minha orientação, ao examinar-se a si mesmo, você não deve tomar uma ceia para a sua condenação. Então você que não é membro da minha igreja, atenção, eu sou um pastor bíblico, cuidado com o ato de condenação. Por quê? Se o seu pastor lhe deu absoluta ordem diferente da que eu estou lhe dando, você deve se submeter ao seu pastor e à sua igreja. Você é membro de uma igreja local, não entre em rebelião em nome de Jesus. Eu não posso responder pela sua rebeldia ao seu pastor. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. O princípio da autonomia determina que a igreja deve observar isso em total santidade, submissão e fé. E mesmo sendo a ceia um projeto que poderá ser celebrado de forma livre, e eu respeito todos que tal interpretação têm, quero orientar você. Você é membro de uma igreja local, contribui com o sustento da igreja local. Se o seu pastor tem visão diferente, siga a instrução do seu pastor. A ordem é bíblica. Ao amar o seu pastor, ao amar a sua igreja e respeitar esse princípio, o Deus que honra o seu pastor e a visão que ele tem de cuidar de você, é o Deus que também vai cuidar da sua igreja. Por favor, o ensino aqui não poderia ser outro. Agora, respeitada a autonomia de minha igreja, respeitada a eclesiologia que minha igreja hoje aborda e exerce, para debaixo da autoridade de Jesus, mediante a autorização da igreja, cujo meu conselho diaconal me conferiu, eu estou na autoridade de Jesus e autorizado pela igreja, o meu conselho diaconal reuniu, debateu, examinou a Escritura e tomou uma decisão. Eu vou cumpri-la. Por amor a Jesus, por amor à igreja, celebremos a mesa do Senhor.
Diaconisa Andréia, a única diaconisa, e ninguém estará mais aqui comigo, a diaconisa Andréia, porque é mais jovem, está paramentada com tudo necessário, vai abrir aqui a bandeja, eu vou pegar o pão e o vinho. E por uma questão única de sincronização, eu não sou o sacerdote na sua casa, é você mesmo. Nós não estamos celebrando o seu online, é você celebrando uma ceia na sua casa. E amanhã, quando eu disser outra coisa, você ouça, porque você está conectado à sua igreja através de uma comunidade local, nas orientações de uma comunidade local.